Fazendo mais um conteúdo pro canal totalmente diferente do que eu costumo fazer. Vamos nessa, né? Primeiro, já queria adiantar, se você tem raid dog, por favor, bota nos comentários porque eu preciso da sua ajuda. Então, continuando com o assunto do vídeo, esse carinha aqui é meu amigo. Fazendo mais um conteúdo pro canal totalmente diferente do que eu costumo fazer. Vamos nessa, né? Primeiro, já queria adiantar, se você tem raid dog, por favor, bota nos comentários porque eu preciso da sua ajuda. Então, continuando com o assunto do vídeo, esse carinha aqui é meu amigo e a gente vai tirar PVP. Então vocês vão ver um PVP feio pra caramba. Então já vai aí, mano, deixando o seu like e bora pro vídeo. Pega alguma coisa pra você beber e bora pro PVP.